Bom, gente, mas nós sempre ressaltamos aqui no nosso programa, aqui no Ver Mais, o quanto a leitura é importante, né? Mas olha, quando a gente diz que é importante, é porque ela faz sim a diferença em qualquer fase da vida. Desde os mais bebezinhos até a primeira infância, quando as crianças ainda não sabem ler. E claro, quando começam a ser alfabetizadas, o papel da leitura se intensifica ainda mais. Mas você sabe qual o livro certo para cada faixa etária? Para dar essas orientações, para a gente, eu estou aqui com a Suelen Catarina Souza, que é pedagoga e escritora, a Lely, o pessoal de casa já conhece. Lely, que ganhou o bebezinho recentemente também, mamãe, sim, né? Parabéns. Sim, mamãe bem fresquinha. Ei, maravilha! E até a gente estava falando aqui no intervalo da importância da leitura, né? Claro, essa é a nossa pauta. Mas assim, eu inclusive comentando de conhecidos meus, que essas pessoas liam para suas filhas, para os seus filhos, mesmo na barriga. Ou seja, continuavam lendo para ter esse vínculo com a criança, mesmo dentro da barriga. E aí, será que isso realmente tem algum sentido? Faz algum nexo, essa leitura mesmo com a criança dentro da barriga, Lely? Com certeza. Porque assim, a criança acaba identificando a voz da mãe. Até algumas mães colocam músicas para a criança se acalmar. E aquela música que a mãe coloca a gestação inteira, quando a criança depois nasce, está fora da barriga, a mãe coloca aquela música e aquela criança se acalma. Então é incrível, até mesmo uma história, aquela repetição da voz da mãe, a entonação de voz, a criança cria esse vínculo, essa afinidade com a mãe. E depois a mãe vai contar uma história, ainda mais se contar a mesma, cria-se isso, é super positivo. Então, pera, a criança vai se lembrar, vai saber que aquela história que ela leu quando a criança estava na barriga, ela vai se lembrar depois, quando já tiver nascido, que é a mesma história? Olha, não tem nada assim científico que comprova isso. Cria. Com certeza. A entonação de voz da mãe, o que mais ressalta nesse sentido é o vínculo e a identificação da voz da mãe. Tá, então você diria o seguinte, Lely, a mamãe ficou agora sabendo, tô grávida, perfeito, tá grávida, e aí? A partir de quando ela tem que começar a fazer essa leitura? E sempre a mesma para a criança? Não precisa ser sempre a mesma. Música, sim. Né? Música, a gente sempre pede que coloque sempre a mesma música, porque quando ela vai, né, tá fora da barriga, ela vai identificar. Agora, a leitura pode ser bem diversificada e pode começar no momento que ela desejar. Eu sei que no começo, os 3 primeiros meses, a mãe enjoa muito, fica muito cansada, e depois que ela começa a sentir a criança chutar, né, depois a partir ali dos 4, 5 meses, que é interessante ela começar. Ah, legal, interessante, perfeito. Começou ali mesmo na barriga, gente, o pessoal, tem gente que sempre acha, isso é besteira. Não é besteira. A gente aqui, eu já falei até de experiências, pessoas que eu conheço, que inclusive as crianças são mais calmas. E além disso, a Lely já estava falando para mim também que tem vários outros benefícios. Como o que, por exemplo, Lely? Vamos passar pessoal de casa. Então, a mãe que leva a criança numa livraria vai tornando na criança um pequeno leitor. E até mesmo assim, é muito mais fácil a mãe falar do que a mãe fazer ou o pai. Então, faça e não fale tanto. Então, a criança que está vendo o pai lendo uma revista, está lendo um livro, ela vai imitar o pai. Eu sei que eu fui na pediatra do meu filho e ela falou, minha filha acompanha, porque são médicos, tanto que nós lemos, e ela se tornou uma pequena leitora. Olha. Então, mãe, eu quero livros, eu quero ir na livraria, eu quero comprar tal livro. Então, a criança criou-se esse desejo pelo estímulo da escola, claro também, mas primeiramente da família. Então, quando a gente fala que realmente é o espelho, isso desde os pequenos, né? Desde a tenridade são os pequenos, né? Não adianta, tem que explorar isso, tem que levar a criança, essa parte da cultura, que nem eu estava te falando, né, Susan? A classe média, ela vai crescer, está crescendo, né? Mas vai crescer a um ponto que as pessoas vão conquistar o seu carro, sua casa própria e vão começar a investir em arte, em cultura, vão investir. Que bom! Vão investir nisso. E essa parte de criatividade que vai estar em alta. Então, as pessoas vão comprar literaturas, elas vão investir nisso, porque no Brasil, hoje, isso não é tão explorado. E isso vai começar a ser. Estimula a criatividade também? Com certeza. Muitas vezes, nós percebemos adultos extremamente criativos, que trazem soluções para empresas, para os negócios. E as pessoas estão em busca dessas pessoas. As empresas buscam pessoas criativas que trazem soluções. E o livro, a exploração do livro, a manipulação do livro, ele traz isso para a criança. Desde pequenininho, a criança que a mãe senta lá, né? Que nem eu trouxe alguns materiais aqui que eu até queria mostrar. Que nem esse livro aqui pro bebê, de pano.
super fácil de abrir. Peraí, pro bebê você diz meses? Meses. Tá. A mãe vai lá, vai sentar com o bebê. É um livro macio, né, da editora Todo Livro, né, na qual eu estou prestando serviço, estou escrevendo também. Então a mãe, ela vai lá, vai ter figuras, né, as cores que vão ressaltar, porque neste momento a criança não sabe ler, lógico. Então as cores, a voz da mãe mostrando. Então é um livro super, né, manipulável, que a criança pode colocar na boca, a mãe pode lavar. E também tem o livro do bebê do banho. A mãe tá lá dando o banho, a criança se agita, a mãe vai lá e dá. Então também uma embalagem que a mãe pode... Opa, deixa eu pegar outro aqui. Uma embalagem super prática que a mãe quer guardar de novo para não sujar. Vai lá, né? Totalmente. Não machuca a boquinha da criança, porque é um livro super macio. E mesmo ele, claro, não sabendo ler, a criança ainda não sabendo ler, pela figura e a mãe contando a história, isso já vai... Com certeza. A criança, ela se estimula, ela bate a perninha, ela bate os bracinhos, porque ela se anima com aquilo. É uma figura, né? Um animalzinho que ela ainda não conhece. É bem interessante. Tá, Lely, você falou assim, a gente falou dos vários benefícios. Vamos citar o que mais? Que você até estava comentando comigo antes. O lance do vestibular. A criança, o adolescente, depois, na hora que prestar o vestibular, não vai ficar tão ansioso, é isso? Nem só por isso, Susan, porque assim, muitas vezes tá lá, a frase lá do vestibular. A criança não sabe interpretar um texto. Não sabe. E o livro, ele te traz essa ferramenta. Você vai ler tanto, teu vocabulário, a tua escrita, o jeito que você fala, muda. Não adianta. Até a professora, esses dias eu estava conversando com umas professoras, elas falaram, você tem nitidamente a criança que lê, que a mãe, né, trabalha com a leitura em casa, que a mãe estimula, que realmente a criança tem esse acesso, e a criança que não tem. A redação da criança é diferente. Na hora de responder uma pergunta, ela sabe responder. Então, há diferença. Uma diferença, assim, gritante, na verdade. Eu sei que quem é professora sabe disso. Tá, aí a gente vai passar um briefingzinho pro pessoal de casa. A gente já falou a importância de, já desde na barriga, a mãe ler pro seu filho. Isso já é super importante pelo vínculo que cria. Sim. Depois, nos primeiros meses, a gente inclusive já mostrou alguns livros, os primeiros mesezinhos de vida, você também criar esse vínculo com outras literaturas, inclusive tem livros específicos. Mas e aí então, dali pra frente, como identificar qual a literatura correta para cada faixa etária? Então, vamos dizer esse livro aqui. Esse livro aqui, ele é até os 2 anos, mas a mãe também pode comprar para uma criança de 3 que ainda não consegue ler. O que é gostoso na leitura? É a mãe interagir com a criança. Que nem esse aqui, ele vira um fantoche. A mãe coloca o dedo e brinca com a criança. E daí vai folheando e vai mostrando. Aí a mãe também pode falar, coloca o dedinho aqui, vamos brincar junto. Então essa interação... Vai criar hábito pela leitura com isso. Muito gostoso, porque a criança vai estar junto com a mãe. Outro livro também para crianças um pouco maiores são esses pop-up. Que aparecem e se destacam. Tem muito hoje em dia, tem muito, então é gostoso. A criança, ela quer descobrir o que vai sair ali de dentro. Vira pra essa câmera aqui pra gente, galera poder ver melhor. Ó, que bonitinho. Tem uma movimentação e a criança consegue interagir. Então a criança acaba ela tendo mais curiosidade por essa leitura, fica algo gostoso. E o que muitas pessoas falam? Se torna lúdico, a criança brinca com o livro. Então essa é a nova visão agora das editoras de quê? De brincar, o livro se tornar um brinquedo. Não somente, tá lá... e tem muitos pais que fazem o seguinte, Susan, eu não tenho dinheiro para comprar, é muito caro. Mas hoje no mercado tem livros a R$1, que o pai pode ir lá numa livraria, pode encontrar num supermercado. Então hoje o acesso dos livros está muito amplo. E deve levar o filho junto na livraria? Pode-se, com certeza. Eu vejo assim, a criança, ela começa a entrar nesse mundo dos livros. Então ela vai lá, ela manipula, tem algumas livrarias que tem um espaço para a criança sentar, o pai senta junto, tem outras livrarias que fazem contação de história, os pais levam lá, tem uma pessoa contando história. Eu fiz muito isso. Eu contava história nas livrarias com fantoche, com até mesmo com o livro, e eu vi assim, a importância dos pais terem aquele momento com o filho. Por quê? Às vezes o filho já estudou a semana inteira, às vezes uns ficam em escola integral o dia inteiro. Então esse tempo com o pai ainda tá com o meio do acesso do livro e sair um pouquinho, às vezes, da TV, do foco da TV. Da TV, é verdade, né? Assiste o Ver Mais, depois Ver Mais vai lá ler. Isso mesmo. E tem esse livro, Susan, que eu até queria mostrar pra você, que é esse livro dos aviões, que é pra criança de 5 e 6 anos. Que junto, então, como eu falei, desse novo objetivo, tem um brinquedo, tem os aviões pra criança montar. Olha só, então, a criança... esse livro é pra que idade? Então, 6, 7, quando a criança já começa a É porque, na verdade, ler. A faixa etária já tá no próprio livro. Vira um pouquinho pra cá. Isso, ali. Porque, na verdade, o pessoal, se tem dúvida, o próprio livro já
já explica certinho. Pode ir folheando, né? Pra galera também saber como é que funciona. Inclusive, Todos tem aqui também livros com música. Sim, Suza, muito bem lembrado. Nós temos um livro aqui que tem o selo da CBN, né? SBN. Esse livro da SBN, ele toca musiquinhas. Até agora não tá sem pilha, mas a criança, o que acontece? Ela vai apertando e vai interagindo. E dentro tem músicas que a mãe pode estar cantando junto com a criança. Olha que bonitinho, que além de ser um livro, uma contação de história, contação de história em forma de música. Isso mesmo. E todos os livros do selo SBN, eles são cristãos. Então, princípios, né, da vida de Jesus, o que aconteceu, é muito interessante, é muito bom esses livros com princípios. Lely, quão importante é realmente, então, a leitura desde cedo? A gente trouxe vários livros aqui para só ilustrar um pouquinho para a galera de casa. Eu só gostaria de mostrar ainda, Susan, esses livros de bichinhos que eu trouxe. Os Sons da Fazenda, né, que é o cãozinho e o gatinho. Então, a criança... Acaba sendo um brinquedo, né? Com certeza. A criança vai abrir, vai olhar a história e ao apertar... ela vai escutar o som que o bichinho faz. Que fofo, gente. Quer dizer, é um brinquedo sim. Criançada vai amar. Da mesma forma que você brinca com ela, você incentiva a leitura. E daí é o que é o fundamental, né? Lely, tem um site aqui que me passaram que você dá essas orientações, dá essa assessoria para quem quiser saber mais. A Todo Livro criou um site que tem dicas para educadores, então com projetos. A professora está trabalhando voltado mais à educação infantil. O projeto Animais. Puxa, que livro que eu poderia estar inserindo no meu projeto. Então lá tem todos os projetos, com todo o material que a Todo Livro tem dentro, mais textos, dica para os pais. Então o pai pode pensar, poxa, será que eu estou estimulando de uma forma errada? Será que eu estou fazendo algo que meu filho não está gostando, estou forçando? Enfim, alguma dúvida que o pai tiver, ele entra no site, lá tem dicas semanais que nós estamos colocando e alimentando. Essa leitura tem que ser diária? Olha, se a criança tem esse desejo, sim. Mas eu já vi que tem mães que falam, agora você vai sentar e a mãe vai contar uma história. E a criança chora, não quer. Então faça no momento. Se a criança desejar, a mãe pode colocar um livro. E aí, vamos sentar para ler com a mamãe? Vamos agora conhecer uma nova história? A criança ter esse desejo. A mãe pode fazer o convite, mas nunca forçar. Para a criança não criar uma aversão da leitura, achar aquilo chato, achar aquilo cansativo. Então a mãe e o pai têm que ter esse cuidado e o educador na sala também. Muitas vezes a educadora senta com a criança e é meio que forçado que ela tem que ouvir aquela história agora. Não, faça um convite, a individualidade. prepare o ambiente, né? Então esse site eu vejo que contribui muito para o educador e para a família também. Gente, vou passar o site, tá? É o www.mundotodolivro.com.br. Lá tem todas essas orientações. Isso, que mais, ou Lely? todolivro.com.br também. Todolivro.com.br. Adorei, Lely. Bem legal, viu? Só a importância desde a barriga. Isso eu achei super interessante a gente passar aqui. Passamos o recado, né? Que é o mais importante. Obrigada, tá?